Lição 7, de 15 de agosto de 2021. O Ministério de Eliseu. Terceiro trimestre de 2021, da revista Adultos. Lições bíblicas da EBD. Está na revista O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis, escrito pelo nosso pastor Clayton Pomerenin. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o professor Belchior e nessa lição estudaremos sobre o ministério de Eliseu. Aqui convém explicar, que o ministério de Eliseu ele foi um ministério profético que vemos no Antigo Testamento. Quando Deus ergueu os profetas para encorajar e repreender a nação de Israel em tempos de problemas ou rebelião. O chamado de um profeta era para falar por Deus. Um profeta ensinaria, orientaria, aconselharia e repreenderia conforme necessário. E o nosso textuário consta que: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 11. Fazendo um breve comentário do texto áureo, é que o rei Josafá, ele pecou ao aliar-se ao filho mau de Acabe. Os três reis queriam derrotar os três reis queriam derrotar o rei de Moabe. Somente Josafá, que era bom aos olhos do Senhor, aconselhou como o profeta Eliseu. Na nossa verdade prática, Deus usou e ainda usa os seus servos para realizar milagre. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque vai operar milagres através de servos que tenham fé e confiança nele. Para o domingo, a nossa leitura bíblica em classe consta do 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, de 9 a 11 e de 14 a 18. E 2 Reis, capítulo 4, de versículo 1 ao 7 e de 38 ao 41. O objetivo geral é destacar alguns milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Na aula anterior, nós indicamos 14 milagres de Eliseu, mas nessa lição destacaremos somente 3. Os objetivos específicos: evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta e sinalizar o ato de fé de Eliseu. Aqui no objetivos específicos é que Eliseu salvou a nação através dos seus vários milagres. Ajudou pessoas necessitadas pela sua fé, obediência e a poderosa unção de Deus sobre ele. O ponto central da nossa lição
é que Deus é poderoso e usa seus filhos para a realização de milagres. A nossa introdução, estudaremos sobre os 3 milagres, das águas que alargaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a morte na panela. Evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Convém destacar aqui que o ministério de Eliseu ele foi marcado por acontecimentos prodigiosos. Eram acontecimentos de grande importância. Deus usou devido à sua fé, obediência e unção, como já coloquei aqui. No primeiro tópico, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. No subtópico 1, reis bons e maus. Esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Tive a oportunidade nesse período de quarentena ler a Bíblia inteira, né? E os livros 1 Reis e 2 Reis. No meu entendimento, foram os mais difíceis para a compreensão. Aí realmente eu percebi que muitos reis começam bem e terminam mal, e outros começam mal e terminam bem. Porém, nesse caso da lição, o que conta é a maneira como eles se relacionavam com Deus. Então, né, na nossa lição, quando se fala em reis bons e maus, é porque eles acreditam em ídolos, em imagens, né? E não têm a obediência a Deus. No subtópico 2, 3 reis vão à guerra contra os Moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai, Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, excelente monarca e adorador do verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Eles pagavam pesados impostos ao rei. No subitem 2, subtópico 2, os reis Jorão, Josafá e o rei de Edom se aliaram contra os moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Subtópico 3. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu previu que as águas em abundância alargariam milagrosamente toda aquela região sem ação dos ventos e chuva, segundo Reis, capítulo 3, versículo 17. O Senhor não apenas realizaria esse milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os Moabitas, segundo Reis, capítulo 3, versículo 18. A predição de Eliseu se cumpriu. O Senhor, além de encher de água as covas que cavaram, e também derrotou o inimigo diante deles. No subtópico, a síntese, né? Não importa se as pessoas infiéis existirem no meio das fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Graças a Deus. Agora, indo para o segundo tópico, Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada.
E Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu todas suas necessidades. Segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Naquela época, a situação das viúvas em Israel era bem feia mesmo. Os judeus não estavam tendo misericórdia e nem obedecendo às leis do Antigo Testamento em relação às dívidas. Então, quando se falecia o marido, a viúva ficava numa situação bem constrangedora, porque além da dívida, tinha que pagar todas as dívidas, era perigoso que os filhos também, se tivesse filho, pudesse servir como os escravos. No subtópico 2, uma única botija de azeite foi o suficiente para Deus operar o milagre. E prestou com seus vizinhos as vasilhas, e a ordem era para derramar em cada vasilha o pouco de azeite que possuía, e pô-las à parte, à medida que ficassem cheias. E foi o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família, com o que sobrou. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 2 a 7. O Senhor encheu, na ocasião, tantas vasilhas quantos a viúva teve fé para trazer. E os que emprestavam vasilha foram beneficiados também. O meu Deus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Já no terceiro tópico, a fé, a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos sejam abundantes na vida dos que creem. O profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Deus se agrada da união em família, que nesse caso operou um grande milagre através da fé, obediência e a família unida, um ajudando o outro. Então nós temos que ter a nossa família sempre unidas, né, para que Deus venha se agradar. A síntese da nossa lição é que Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes o instrumento da fé já se encontra em nossas mãos. Aqui que eu vejo nesse caso é que Deus, nos milagres que foram operados nos textos bíblicos, sempre foram de coisas pequenas, não precisa de muitas coisas para Deus operar o milagre, mas basta que a pessoa tenha fé para que ele venha operar e que ela queira o milagre. No terceiro tópico, a morte que havia na panela. No subtópico 1, a escola de profetas. Os alunos eram encorajados a buscar a palavra de Deus, relacionamento com o Senhor e resistente contra a apostasia e a idolatria em Israel. Eles eram perseguidos por alguns reis. Aqui, nesse subtópico 1, Samuel iniciou essa escola de profetas, o profeta Samuel. Consta em 1 Samuel 10:10. E Elias continuou, né, em 1 Reis, capítulo 20, versículo 35. E o que eu vejo aqui que esse texto, eles nos incentiva a ter várias escolas, né, as igrejas, ter escola bíblica dominical para isso, para incentivar
a leitura bíblica e fazer, né, futuros pregadores, pessoas conhecedoras das palavras. Então, a escola bíblica em uma igreja, ela é muito importante. E como existia essa escola de profetas, essas escolas bíblicas de hoje, ela forma também para os ministérios dentro da igreja. E nós devemos incentivar bastante as pessoas a buscarem o Senhor, através da palavra, da leitura da palavra. Já no segundo, no subtópico 2, a morte na panela. Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. E pegou com, ele pegou com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 39. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram: "A morte na panela!" E Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Nesse subtópico 2, a morte na panela, a fome na terra, naquela época, significava falta de alimento. Por isso, os jovens pregadores estavam fazendo um cozido. Mas um discípulo insatisfeito com o cardápio saiu à procura de ervas para melhorar o sabor. O sabor alertou-os do perigo, e a oração deles fez com que agisse e acrescentou que Eliseu agisse, né? E ele acrescentou farinha e curou o cozido. A síntese do tópico 3. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém sempre espera de nós uma atitude de fé. E uma pequena conclusão nesses milagres apresentados aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Significa que tem compromisso com as pessoas de fé, mas que também sejam operantes e dirigentes. Até uma próxima aula. Fiquem com Deus. E não esqueça de curtir e inscrever no meu canal do YouTube, Antônio Belchior Silva. Agradeço a sua atenção. Espero que esta aula tenha lhe ajudado na próxima, na escola bíblica dominical da sua igreja. E obrigado e fiquem com Deus.